E o dia mais uma vez pra mim. E hoje iremos falar do anime que rendeu muito em 2022. E tem até vídeos clássicos meus de tão hypado que eu estava na época. Mas eu privei porque esses vídeos são bem ruins e vocês não vão querer me escutar o meu eu de 2022. Era horrível. E também a edição era bem medíocre, tá ligado? Enfim... O anime de hoje será Chainsaw Man, o meninão da motosserra, porque vai ter um novo filme que vai contar o arco da Reze, minha personagem favorita do anime inteiro. Amo o personagem que tem bomba como habilidade principal. Menos o Bakugou, a porra do Bakugou lá, mano. O Bakugou eu acho um merda. Bom, então bora pra minha análise de Chainsaw Man e bota esse Gohan pra trabalhar, pelo amor de Deus. Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô gostosa. Denji era um menino ferrado. Mas bota ferrado nisso. Desde pequeno vivia com um pai alcoólatra e que devia muito para a máfia japonesa. Um dia, ele se mandou de base e o pobre garoto tinha que arcar com as dívidas de seu pai. No dia do enterro do próprio, a máfia diz a ele: "Ô seu vagabundo, o seu pai morreu, mas você arrume o dinheiro da gente até amanhã, porque senão você vai sofrer as consequências, queridão." E foi nesse dia que o dito cujo encontrou um demôniozinho com formato de serra na cabeça. Ele estava bem fraco, então Denji oferece o sangue dele para que ele se curasse. Então, ele firmou um contrato com ele. "Você me ajuda a sobreviver e esse vai ser o nosso acordo." Enfim, ele começa a viver com um doguinho, né, que se chama Pochita. É uma coisa fofa esse cachorrinho, é muito bom. A vida do nosso menino era sofrida no percurso de pagar as dívidas. Teve que vender parte do seu corpo. Ele cortava árvores por R$3.000. Vendeu o rim dele por 61.800. Vendeu o olho direito por 15.000 conto. E vendeu uma de suas bolas por R$5.200. Pelo menos ele tem uma bola, coisa que o protagonista de Dan 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 não tem. Enfim, mesmo fazendo tudo isso, a dívida dele era de 1,95 milhões. Basicamente, um ser nadando em dívidas. E ele caçava também demônios. E cada um que ele matava custava em torno de R$15.500. E esse que ele estava caçando agora era o demônio do tomate. Agora vou explicar o conceito das criaturas desse mundo. Basicamente, elas são criadas baseadas do medo dos humanos de algo. Então, se você tiver medo do barriguinha mole ou do dolinho, terá um representante desse medo, pronto para acabar com a raça humana. E também, a força dele se baseia de acordo com o medo que ele traz. Exemplo, esse monstrão do tomate é fraco. Ninguém tem medo de tomate. Sem ser a pessoa que fez o filme, O Ataque dos Tomates Assassinos. Mais um exemplo de um demônio forte seria o demônio que personifica o medo de tubarões, já que ele está enraizado na sociedade que esses animais são um perigo mortal. Após essa breve explicação, o Denji finaliza o tomate e o Yakuza o avisa que o valor dele é R$20.000 aproximadamente. Infelizmente, o nosso mafioso taxa tanto que sobra apenas R$7.000 para ele pagar as contas. E esse dinheiro ele usa para pagar as outras dívidas, o que acaba ele restando a menos de R$100 pra comer. Foda essa Yakuza. E eu achando que o maior inimigo do homem era a Receita Federal. Enfim, o Denji a todo momento é tratado como um cachorro e é explorado 24 horas por dia. Em sua casa, ele conta seus sonhos para o seu parceiro Pochita, que era um pão com geleia e poder abraçar uma garota do ladinho, dando um abracinho, uma vida de um adolescente qualquer. Mas no meio desse momento feliz, ele começa a sentir os efeitos da doença que ele herdou da mãe dele, que é basicamente uma doença terminal, que acaba matando, sabe? Ele fica cuspindo o sangue. Após isso, os Yakuza chamam pra caçar o demônio, a qual ele pensa: que merda, nem sonhar mais eu posso. Depois disso, o velho da Yakuza o leva pra um galpão escuro e infelizmente era uma cilada, Bia. Infelizmente ou felizmente também, os mafiosos fizeram um acordo com um demônio zumbi, o que o transforma todos os capangas, inclusive o velhote, em zumbi. Literalmente, esses Yakuzas tinham tudo o que queriam, mas isso não era o suficiente. Esse foi o erro deles. Enfim, o Denji é encurralado, morto e jogado no lixo aos pedaços. Mas nesse momento, cai sangue na boca do Pochita, o que faz ele conseguir fazer um contrato com o garoto. Então o acordo foi o seguinte: eu te deixo viver e você me mostra seus sonhos. Então
o Pochita se funde ao Denji e ele finalmente é ressuscitado, já que o Pochita se tornou o coração dele. Então, ele finalmente pode se transformar em Chainsaw Man, né? Ele sola todos os zumbis, até o chefão, com um CGI meio, sei lá, é um CGI bonito até, mas não é ruim. Na minha opinião, os escravos da Mappa vulgo animadores fizeram um ótimo trabalho nessa parte. Após ele madrugar matando os zumbis, aparece o ser que eu mais odeio de todo o universo, a ruiva de merda manipuladora do caralho, Monico do caramba. Agora, por favor, alguém mata essa personagem. Ódio dessa mulher do caramba! Enfim, ela chega trajada com os homens de terno e encontra o Denji só o couro e o osso. Ele pede apenas uma coisinha, pra esse tomate podre do caramba. Me abraça aqui, mano. Aí sim, ele volta ao normal. E ela oferece a ele apenas duas opções. Ou você morre aqui, como um desses monstros, ou você vira meu escravo, vulgo cachorro. Te alimentarei e você poderá viver como um bichinho de estimação. Enfim, ele não tinha muita opção, né? Então ele aceita ser o doguinho da Makima. E eles vão de carro para o quartel-general dos caçadores de demônio. Um Denji indignado de ser tratado igual um cão, mas aceitando tudo por ser um gado. Enfim, eles param em uma lanchonete e comem um don. Isso dá pra notar pequenas diferenças do mangá pro anime. O mangá nessa parte tem um demônio bem merda, que é o músculo lá, né? Estava fazendo a filha do homem de hospedeiro. Então o Denji só sola ele e pronto. O anime já corta direto na parte que ele desmaia e caindo nos peitos da Makima. Enfim, ele acorda e a Makima acha que ele deve estar mal, né? E pergunta se ele tá bem. E se ele consegue comer sozinho, na qual ele responde: não consigo, me dá na boquinha, por favor. Enfim, eles chegam no quartel-general e finalmente nos é apresentado o seu parceiro, o Cebolinha. Sim, é assim que eu chamo ele em vez de Aki Haikawa. Depois disso, a Makima designa eles para patrulhar a área. E aí, vemos o Cebolinha e o Denji caminhando. E o papo é assim: bro, a Makima tem um namorado, mano? Ele ficou caladinho. Pô, eu adoraria trabalhar com a Makima. Então, ele puxa o Denji pro canto e começa a espancá-lo, dizendo que ele está lá por um motivo fútil e que ele deveria cair fora, porque todos que estão lá na segurança pública é por motivos pessoais ou para proteger as suas famílias. E pessoas como ele, que tem motivos fúteis e só querem dinheiro, né? Já que esse trabalho como caçador dizem que paga bem, né? E pelo que eu pesquisei no Reddit, o salário é mais ou menos $90 mil, que em torno dá um dinheiro bom por aí, né? $90 mil nos anos 90 é um salário bom. Mas mesmo assim, arriscar a vida por um trabalho desse não compensa, tá ligado? Faz sentido o que o Aki tá falando. Então, o Denji responde que ele não tá nem aí pra isso, e só quer uma vidinha padrão. Não é como se ele pudesse sair, já que ele é o cãozinho da Makima agora. Então, pra finalizar, o Aki taca o cigarro na camisa dele e cospe, pra ele não se queimar, é claro. E na hora que ele ia embora, o Denji chuta o saco dele da forma mais covarde do mundo. Mas eu achei justo. Enfim, ele continua chutando o saco dele, quase castrando o Cebolinha. Depois disso, ele leva o Aki pra Makima e diz que ele foi atacado pelo demônio que chuta saco. Então a Ruiva pede pra eles colaborarem, e eles acatam a ideia. Após isso, eles vão pra casa, e no caminho, o Cebola fala que a Makima salvou ele e que admira muito ela. E o Denji fala que quer sentir o corpo da Makima de novo, e o Cebola fala: o quê? Então, eles vão pra casa do Aki e eles começam a morar juntos. E o Denji conclui seu primeiro sonho, que era comer um pão com geleia. Mais um pra checklist. Então eles começam a conviver juntos. No dia seguinte, eles vão atrás de um infernal. E o Denji não sabe o que é isso. E o Cebolinha fala: você nunca foi pra escola? Na qual ele responde: caraca, mano, eu nunca fui pra escola, irmão. Basicamente, vou dizer o que é infernal, ok? Um breve resumo. Infernais são demônios que possuíram corpos de humanos. O Denji não é um deles, porque infernais têm detalhes cruciais na cabeça. Como esse infernal que eles encontram, que tá comendo um passarinho. Ele tem um bagulho na cara esquisito. Então, o Aki pede para que o Denji se transforme em motosserra para matar ele. E ele usa apenas uma machadinha. Então o Aki questiona do porquê ele não se transformou. E ele fala que sente pena do infernal e queria dar uma morte indolor para ele.
E o Aki pressiona a cabeça dele e fala que demônios não são dignos de pena e que todos que estão lá é pra proteger a família ou motivos pessoais. Então ele questiona sobre o conceito de certo e errado pro Denji. Mas enfim, após isso nos é mostrado as verdadeiras intenções do Denji, que era não manchar as revistas de sacanagem, um motivo justo. E assim, ele adquire mais uma vez um sonho incrível: pegar em peitos femininos. Nobre demais da parte dele. Então finalmente nos é apresentado minha personagem favorita, a Power, a infernal do sangue mais badalada que tem. O Denji aceita ser o parceiro dela da patrulha dela porque personalidade, é claro. Enfim, eles vão patrulhar em cima dos prédios pra ninguém reclamar dos chifrinhos da Power. E ela é meio descompensada da cabeça. Ela dá um tapão na cabeça do Denji e vai correndo direto atrás de um demônio pra matar. O tal do Pepino do Mar, que já estava sendo solicitado para o controle por um carinha lá. E simplesmente ela se joga e explode o bicho. E é por isso que eu amo essa personagem. Ela é puramente louca da cabeça e tem ideias bem esquisitonas e malucas pra caramba. Ela que me prendeu durante a obra toda por causa disso, pelo menos nesse primeiro arco. Depois da minha babação de ovo, temos a Makima dando bronca no Denji na Power, enquanto temos um close na raba dela. Pelo visto, era uma visão muito importante. Enfim, a Makima dá a bronquinha e eles vão pra maquininha comprar bebida. E a chifruda cita que odeia humanos e só quer resgatar o gatinho dela, na qual o Denji diz: tô nem aí pra um gato, mas se for por um cachorro eu até pensaria em salvar. Então, a Power oferece uma proposta irrecusável: se você salvar um miauzinho, te deixa tocar nos meus peitos. Na qual ele responde direto: vamos pegar esse desgraçado, como ousa ele fazer isso com o pobre gatinho indefeso, caramba, bora pegar esse maldito. Então eles saem do quartel-general e pegam o trem para a tal localização do sequestrador de gatos. Enfim, eles chegam onde está o tal miauzinho. Infelizmente o Denji toma uma marretada da Power na cabeça, porque na verdade o Batman da Deep Web que queria o corpo para comer e se regenerar. Por isso ele roubou o gato da Power. Então o morcego se recupera e engole o miauzinho. Temos o flashback da Power porque antes ela buscava apenas matar e ia atrás de mais vítimas. E foi o gatinho que fez ela perceber que existem coisas tão boas quanto o sangue, já que o miauzinho foi o primeiro ser que nunca sentiu medo dela, por ela cuidar dele, é claro. Então, ela vira e fala pro Denji todo ensanguentado: agora eu entendo o seu sentimento de sentir falta de algo. É uma sensação horrível. E infelizmente, ela é engolida pelo morcegão que pelo visto não sabe mastigar. Então, ele sai voado atrás de vítimas. Então, o nosso cachorro pula na pata dele e morde o morcego para se recuperar. E se transforma em Chainsaw Man. Essa luta pra mim é boa demais. Ele acaba fácil com o morcegão, porque é simples. O Denji nesse anime é a mais pura apelação. A regeneração do maluco é um absurdo. Nessa batalha ele até salva civis. Até um homem bizarro que estava no carro é tacado em cima dele pelo demônio morcego. Ele acaba o salvando sem querer, dizendo: eu não tô nem aí pra vida de um marmanjo, e tacando o carro, o cara da Deep Web. Então, finalmente ele derrota esse projeto de Batman da Deep Web. Véi do céu, que cena pica! Os animadores cozinharam nessas cenas de combate. Então, no meio das tribos do morcegão, temos a Power e o miauzinho são e salvos. Depois disso, a Power questiona o porquê ele a salvou. E ele responde com alguns movimentos de mão. E ela fala: que motivo idiota. Então, aparece um outro bicho horroroso que corta o braço do Denji no meio da comemoração. Esse é o demônio sanguessuga. E que merda de design, coisa horrorosa. Basicamente explicando aqui, ele ou ela, sei lá que pronome se dá pra isso, era parceiro do morcegão e que o sonho dele era comer todos os humanos ao lado dessa bizarrice ambulante. Então ele revela que ele não quer morrer antes de apertar coisas, né? E que ele irá batalhar com ela e quem vencer tem um sonho mais foda. Ele toma uma surra e mostra de fato como o Denji é maluco da cabeça. Enfim, ele luta bravamente, mas mesmo assim, ele perde para uma língua enfiada na barriga. Então, felizmente ele é salvo pelo Aki, com o auxílio do demônio da raposa. Já explico essa questão de contrato entre demônios e caçadores. E finalmente aparece a equipe toda dele. A Kobene, o cara esquisitão e a Rimeno. Então, após esse belo show de apresentação, corta direto pro Denji acordando no hospital com um Aki ao lado dele, dizendo que colocaram o braço dele de volta e ele se curou sozinho com a infusão de sangue. Após essa breve explicação, Denji questiona por que o demônio da raposa estava ajudando ele.
E é agora que o Cebolinha explica o conceito do contrato nesse mundo. E é aqui que eu entro. Basicamente, os caçadores de demônio fazem pactos com os próprios inimigos para conseguir ter força para combater outros demônios. Mas em troca, tem que oferecer uma coisa valiosa ou sádica, eu diria. No caso do Aki, ele ofereceu a pele do braço dele para o uso dessa raposa drogada. Mas claro que tem caso que esses contratos podem acabar com a vida de alguém, no mesmo sentido de um homem-bomba no caso. Literalmente a pessoa pode sacrificar todo o seu corpo pra usar esse poder, tá ligado? Isso vai ser mostrado mais pra frente, é claro. Enfim, após essa breve explicação, temos o Aki acusando a Power e o Denji protegendo a todo custo pelo respeito dela. Mas resumindo, o Cebola fala pra ele agir normalmente e não arrumarem confusão porque existem muitas provas da merda que a Power fez. Ele só quis proteger ele também pelo fato dele ter salvo os civis. Então, após esse diálogo, ele vai embora e liberta a chifruda, mesmo a do tapa-olho questionando essa decisão dele. Mas ele reflete sempre o desejo de precisar de ajuda de qualquer um para concluir seus objetivos. Até quando ele foi relatar para a encarnação do mal em forma de waifu de anime, ele encobre dados da investigação para protegê-los. Claramente a Makima sabe a verdade, mas ela deixa passar, porque tudo faz parte de um grande plano dela, com toda certeza. E temos aqui a mudança aos poucos do Aki. Aqui ele começa a sentir um pouco de empatia pelo Denji, tanto que ela cita que ele amoleceu bastante. Após isso ele vai embora dizendo que ele não mudou nada. Após isso temos o cotidiano do Aki vivendo uma vida tranquila e chegando a Power pra atiçar a vida dele e do Denji, já que ela é uma bagunceira, não toma banho e joga comida no ar, entre outros fatores. A chifrudinha é bagunceira mesmo, tá ligado? Mas enfim, ela chama o Denji, que estava desentupindo a privada, para cumprir o trato, e ela senta na tampa da privada com essa carinha e oferecendo a tal saliência 3 vezes, com essa carinha sendo um anjo reencarnado. Meu Deus, que personagem lendário, velho. Após isso ele toca e ele fica todo ouriçado de tanto que cai até os enchimentos, o que broxou o bichinho. E depois das 3 apertadas, ele conclui um dos seus sonhos, apertar seios. E assim, ele entra em seu vazio existencial, porque ele percebe que era um sonho merda. Passa dias e dias, ele com a boca aberta, até na patrulha com a Power. Ele tá em êxtase da deprê. Ele até toma um tapa da Power. Olha essa ceninha, mano, eu não posso deixar passar, velho. Sente só. Toma! Enfim, no escritório com a Makima, assinando papelada, ele fala pra ela que era mais feliz perseguindo seu sonho. Então, a Makima fala que essas experiências só são boas quando você conhece o parceiro. E temos uma cena meio, da Makima dando migalhas de amor pro Denji, com uma mordidinha e um toque. O que deixa o garoto quase morto de tensão. Em seguida, ela pede pra ele um favor, que é achar e matar o demônio das armas. Literalmente, um dos seres mais poderosos desse mundo, porque todos temem os armamentos. E o estopim para ele aparecer foi tipo 11 de setembro no nosso mundo, um ataque aos Estados Unidos que despertou esse demônio que matou a família toda do Aki. Porque assim, ele saiu com o irmão para brincar, e como ele tinha problema de saúde, o Aki pede para ele pegar as luvinhas, né, por causa do frio. E quando ele foi pegar, após essa passagem dele com um trem-bala, é dito pela Makima que esse demônio em incríveis 5 minutos matou 1.200.000 pessoas em 5 minutos. Aí, caso Denji mate essa criatura abismal, ela oferece qualquer recompensa que ele quiser pra ele. Então, para procurar essa criatura, os caçadores juntam os pedaços do demônio pistola que ele deixa por aí, e que torna os demônios mais poderosos quando engolidos por um. Por isso, eles devem procurar e juntar os pedaços, porque com um bolão grande, vai mostrar a localização desse monstrão. Enfim, em um outro dia, o esquadrão antidemônio resolve um problema grande em um hotel esquisito. E o Denji Power fica enchendo o saco do Aki. Então, ele oferece algo muito importante para qualquer pessoa: chiclete. E ele, dando uma de emozinho, diz que a Power e o Denji vão ser buchas pra ir na frente. Após isso, o Denji fala que o Aki tá putinho porque eles fizeram uma prank nele e que foi bem pesada. Então, para amenizar a situação, a Himeno oferece uma recompensa de um beijo para a pessoa que matar o demônio principal. Após ouvir isso, o Denji sai correndo em busca do tal Demon pelo hotel com um recrutinha que não quer permitir que ele beije a Himeno. E nesse momento que a gente vê que a Himeno e o Aki têm uma relação profunda, porque ela diz para ele: não morra nesta missão, Aki, por causa dos parceiros dela que sempre morriam. E ele apareceu num momento que da vida dela que ela estava totalmente abalada psicologicamente.
Pelo visto, é bem profundo o relacionamento deles, mas, né, não é tão explorado assim, não. Enfim, eles encontram essa porrinha e a Power mata ele com o auxílio da Rimeno, na qual a Power afirma que ele saiu voando por causa do medo dela, na qual a do tapa-olho corta ela dizendo que era por D dela. Basicamente, a Rimeno fez um contrato com o demônio dos fantasmas e em troca do olho direito dela, ela pode usar a mão direita do fantasminha. É bem forte, até porque a Power testa a sorte usando a Kobeni de bucha, dizendo que vai matá-la, e a Rimeno a sufoca com a mão fantasma. Ou seja, se ela tentar alguma gracinha, é vapo. E após isso, o Arai, sim, esse é o nome dele, percebe que o grupo está andando em looping no 8º andar, na qual a Kobeni aterrorizada fala: "Vou morrer." Literalmente, para verificar se é verdade, a Rimeno pede para Kobeni fazer o sinal de paz e amor. Esse sinalzinho aí, sei não. Enfim, vou deixar passar. Eles descobrem que tudo sai do mesmo lugar e tudo fica em looping. E literalmente o tempo nesse andar é parado. O Arai até questiona se tem como os manos caçadores salvarem ele. Na qual a Kobeni, pessimista que só, fala: "Tamo ferrado, irmão, vamos todos morrer aqui." E o Arai fala que ela tem um motivo nobre pra estar trabalhando ali, que é pagar a faculdade do irmão. E ela responde dessa forma: "Querem que ele faça faculdade porque ele é muito inteligente. Por isso me fizeram trabalhar. As minhas únicas opções eram ser caçadora ou prostituta. Só que eu também queria ir pra faculdade. Eu não aguento mais isso." É de se comover. Mas a Power tá rindo disso, então tá de boa. Depois da Rimeno ir consolar nossa amiga chorona, dizendo que os demônios gostam do cheiro de medo, o Aki cita que o relógio parou em um horário que o tempo parou pra eles. No caso, a ajuda provavelmente nunca vai chegar. O que deixa o Denji feliz, porque assim ele poderá dormir o quanto ele quiser. Assim, todos ficam em êxtase, porque ele foi dormir e cagou pra essa situação horrorosa que estão. Então passa um tempinho nesse loop infinito, e a Rimeno acorda dizendo que tá todo mundo meio apreensivo. E na hora que ela cita a Power, o Denji pergunta: "Aconteceu algo com ela?" O que corta pra nossa Power fazendo um grande discurso sobre como dominar o mundo. "Eu quero conseguir conquistar o prêmio Nobel. Como tô sem nada pra fazer aqui, é claro. Depois disso ganhei um cargo de primeira-ministra. E após isso aumentarei os impostos dos alimentos em 100% para que os humanos morram de fome." Entre todas as coisas que ela falou, essa foi sem dúvida a mais sensata e real que tem. E o Denji responde que ela tá padrão. Então, eles ficam fazendo a guarda do Arai e da Kobeni, que estavam surtando. Então o Denji fala que o cigarro que ela tá fumando é a mesma marca que o Aki fuma. Ela ensinou o Aki a fumar. E que na vida precisamos de vício, na qual eu respondo com uma coisa: "Se ferrar com esse cigarro, caramba!" Enfim, voltando pro presente, o Aki aparece pra avisar que aquela porrinha está se multiplicando e expandindo. Então o demônio diz que quer matar o Denji, e se matá-lo, irá libertá-los dessa dimensão de loop infinito, na qual a Kobeni, atirada do jeito que só ela, tenta matar o Denji de forma afobada, sendo impedida pelo Aki, é claro. Ela é imobilizada, e o Cebolinha tenta invocar o Raposo, mas não funciona, porque essa dimensão é separada. Então, mais uma vez, a criatura esquisita quer um pacto de matar o Denji, e o loiro fala que isso é caô. Então a Rimeno cita que o pacto é uma palavra poderosa para eles, e que se um cumpre, o outro tem que cumprir também, senão haverá consequências. Então, o do infinito não para de se expandir. O Aki até tenta usar o poder da espada dele para sair de lá, mas a Rimeno impede, dizendo que é melhor matar o Denji do que isso. Vemos a Kobeni surtando mais uma vez, e dessa vez porque a Power comeu a comida toda deles. Depois disso, o demônio começa a se expandir e inclinar os quartos, vulgo o estômago dele. Então a Kobeni, junto com o Arai, suplica mais uma vez para matar o Denji. Então o Aki, não vendo outra situação, tenta usar a espada, mas é impedido pela Rimeno, porque o pacto relacionado a essa espada é a troca da redução do tempo de vida dele. Então, do outro lado, o Arai segura o Denji para abrir a brecha para Kobeni poder esfaquear o Denji. Mas em um impulso, o Aki se mete na frente, o protegendo. Então a gente nota que a relação deles começa a evoluir a partir dessa cena. Denji pede pra Power curar essa ferida dele e decide então se entregar pro monstro do infinito, a fim de quitar essa dívida de proteção com o Aki. Basicamente, o plano do Denji é fazer o do infinito sentir tanta dor até ele querer morrer. Então ele se joga na boca do bicho. Então ele se transforma em Chainsaw Man. Enquanto ele tá matando o demônio do infinito, vemos mais flashbacks da Rimeno dizendo indiretamente que se importa com o Aki e que ele é um cara incrível e que se dá bem nesse trabalho. São apenas pessoas insanas como o Denji. Enquanto isso, temos Denji se regenerando enquanto ataca o demônio até ele implorar pra morrer. Ele fica nesse processo por
3 dias consecutivos. E finalmente o do infinito aceita morrer. E essa grande confusão acaba com o grupo saindo do hotel todo ferrado, mas vivo. Mais uma vez a missão foi concluída. Depois disso o Denji cai no soninho, satisfeito com o serviço dele. Agora, pessoal, vou continuar apenas no segundo vídeo, porque esse já ficou bem longo. Então espero a presença de vocês no próximo, que finaliza essa primeira temporada de Chainsaw Man. É muita coisa pra contar e informações pra passar, porque esse universo em si é bem vasto. Agora valeu e falou!